Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, a oportunidade de conhecer as ações da reitoria da universidade. Neste programa nós recebemos o reitor, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, muito obrigada por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Obrigado, Maíra, por manter vivo esse seu trabalho de colocar na TV Unesp, né, as nossas conquistas anuais, né, e é uma satisfação estar novamente aqui presente. Professor, 2019, neste programa nós vamos falar sobre o terceiro ano de gestão, 2019, e ele foi marcado por uma atuação conjunta da USP, da Unesp e da Unicamp em prol da autonomia universitária, uma vez que ela completou 30 anos em 2019. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessas ações e o que significa sempre colocar em pauta e a defesa dessa autonomia universitária. A autonomia é o que eu sempre disse, né, eu venho dizendo, né, nas diversas oportunidades, que foi a autonomia universitária, a conquista da autonomia, que permitiu que a Unesp saísse de uma universidade de ensino, né, e se transformasse ao longo desses 30 anos, né, numa universidade de ensino e pesquisa. Ou seja, os números da Unesp, né, eles são bem gritantes, quando comparados com a Unicamp, que tem 10 anos a mais, e a USP, né, que é da década de 30, e por isso que os nossos números são bem diferenciados. Ou seja, nós saímos de uma universidade. Quando falamos em pesquisa, nós temos que falar em pós-graduação, porque o grosso da pesquisa é feita na pós. Então, nós saímos em 89 com cerca de 30, 40 teses, e chegamos, depois de 30 anos, com cerca de 1.300 teses, ou seja, um aumento aí de aproximadamente 3.500%, e mesmo em publicações, isso tem um reflexo nas publicações, ou seja, em 89 nós não tínhamos nem 200 publicações, né? No final de 2018 nós chegamos com quase 5.000 publicações, ou seja, mais 3.000% de aumento, e o impacto dessas publicações também, o impacto também aumentou. Então, nós dobramos esse impacto. Então, o que era cerca de 0,4, no final de 2018 estava 0,8. Ou seja, nós estamos apenas 20% abaixo da média mundial. Isso falando da Unesp como um todo. É claro que se isolarmos algumas áreas, né, como a física, né, especialmente a física teórica, nós estamos bem acima da média mundial. Então isso representou para a Unesp essa grande transformação de uma universidade de ensino em ensino e pesquisa. E é por isso que precisamos anualmente, né, defendê-la, haja vista que nós não temos um dispositivo constitucional ainda. Ou seja, nós ainda continuamos com o mesmo decreto, né, do governador, né, do então Orestes Quercia, e sempre que temos a troca de um governador, nós precisamos trazer esse assunto de novo e defender, né, esse decreto. Professor, exatamente por conta dessa necessidade anual que o senhor colocou de defender, e principalmente na troca de gestão do governo do Estado, a universidade, né, as 3 universidades públicas do Estado de São Paulo passaram por uma CPI, né, intitulada CPI das Universidades Públicas, na Alesp, no sentido de questionar algumas das ações, alguns financiamentos, e eu gostaria que o senhor, né, pontuasse assim, qual foi, né, o mote dessa CPI, né, a participação da Unesp nela e o resultado a partir do relatório final da CPI. Eu vejo que a CPI é importante colocar, né? A CPI ela pode ser criada. Esse é o papel dos legisladores, né? Já que administramos recursos públicos. Mas eu vejo que a CPI ela surge muito de uma narrativa negativa que se construiu, né, e a mídia participou ativamente disso, uma narrativa contra a universidade pública, né? Então, eu vejo que, ao invés, né, isso é o que eu penso, né? Então, ao invés de realmente entender o que está acontecendo, porque nós estamos vivendo ainda, né, a pior conjunção de crises. Além daquela crise que estávamos mais acostumados, né, que era a crise conjuntural, da conjuntura econômica, nós temos agora uma crise estrutural que é justamente devido ao aumento do impacto da folha dos inativos. Então, ao invés de entender que as universidades estavam vivendo essas duas crises, né, e por isso que estavam em dificuldades orçamentárias financeiras, não.
eu acho que a mídia preferiu colocar, né, que algo estava sendo feito errado, que a gestão não estava sendo bem feita. Claro, não devemos esquecer que tivemos questões, decisões tomadas no passado equivocadas, mas não foram só essas decisões, né, que comprometeram a saúde orçamentária e financeira dessas universidades. Então, eu vejo que, ao invés de entender isso, a Alesp, ou procurar entender isso, a Alesp decidiu criar uma CPI. Então ela foi criada, trabalhamos aí praticamente 6 meses, né, prestando esclarecimentos, depoimentos, e, ao meu ver, foi importante. Foi importante porque ajudou a desconstruir um pouco essa narrativa equivocada que estava se cristalizando na universidade. Então, todos nós, os 3 reitores defenderam, e um conjunto muito grande de outros servidores, né? Inclusive na Unesp, nós tivemos uma participação na segunda oitiva minha de um grupo muito qualificado de servidores da universidade. Respondendo a cada um dos pontos. Respondendo os questionamentos, as dúvidas, as interpretações equivocadas. Então, foi bom, né? Os deputados estavam fizeram o trabalho deles e deram a oportunidade para que pudéssemos, então, explicar, né, e mostrar realmente que estamos, né, qual é o impacto, né, do que estamos vivendo hoje, e mostrar que tudo já era de conhecimento do nosso órgão de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, nós somos auditados anualmente, né, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, eu vejo que o resultado, como você bem sabe, né, tudo que nós não gostaríamos que ocorresse um comprometimento da nossa autonomia universitária. E o relatório final nem toca na questão da autonomia. Então, foi bom por esse aspecto. Eu espero que isso tenha ajudado a mostrar que estamos trabalhando seriamente. Os 3 reitores atuais, nós trabalhamos com reuniões mensais, né, no CRUESP, isso é ímpar. Né, desde que assumimos a presidência do CRUESP em 2017, eu insisti para que não tivéssemos aquela pauta sazonal envolvendo a questão do dissídio, mas tivéssemos pautas mensais discutindo, né, as questões da universidade. Então foi muito bom, ao meu ver foi muito bom ter participado da CPI, sim. E para a comunidade, professor, o senhor havia, né, de certo modo, uma crise dessa, né, da Unesp em si, da gestão, né, uma discussão, principalmente porque o 13º em 2019 não tinha sido pago. Na data, nós conversamos sobre isso no Gestão Unesp, que foi, quando nós gravamos, foi bem na época em que foi conseguido o recurso para que esse pagamento fosse feito em fevereiro, em maio, mas a comunidade em si ela estava com um certo pé atrás em direção aos rumos da gestão, no sentido, principalmente, desse equilíbrio orçamentário financeiro que vocês estavam buscando, a sustentabilidade, que foram os documentos que vocês apresentaram, né? Como que esse resultado, de certo modo, positivo da CPI faz com que a comunidade acredite ainda mais na defesa dessa universidade pública de excelência que é a Unesp? Eu vejo, Maíra, que é claro que caiu tudo do nosso colo, né? Ou seja, a comunidade, alguns sabiam, outros não, né, que a situação estava fora do controle, né, e alguém tinha que receber essa batata quente. Né, e a equipe, mesmo com todo esse estardalhaço de críticas, né, essa grande quantidade de críticas equivocadas, né, que nós enfrentamos ao longo de 3 anos, nós não cedemos, nós continuamos, né, executando e trabalhando e mostrando o que estamos fazendo lá na reitoria. Mas isso é importante, eu tenho certeza que isso será reconhecido no futuro, e não estou preocupado com essa questão do reconhecimento, acho que nós estamos preocupados em fazer o que tem que ser feito. Ou seja, essa universidade, ela tinha uma reserva financeira em 2003 de cerca de 900 milhões. 2013. No final de 2016... porque nós iniciamos em 2017, essas reservas tinham caído para 270 milhões. Ou seja, praticamente uma redução drástica. O que realmente sinto é que muito deveria ter sido feito nesse período de 13, quando o ICMS começou a cair em 14, muito deveria ter sido feito e não foi feito.
Então, optou-se em não desacelerar a universidade. Né? Foram 3 anos de um ótimo crescimento da Unesp no sentido de expansão, mas não necessariamente o recurso não... E nós já tínhamos um sinalizador. Né? Então, continuou-se por muito tempo. É claro que as carreiras serão interrompidas em 2014, mas isso é algo que eu insisto, eu não vou retomar o ADP enquanto nós não tivermos um ADP que realmente reconheça quem está produzindo. Né, porque dar 5%, aumentar 5% para todos os servidores da universidade no interstício de 3 anos é inviável. E mesmo na carreira horizontal dos professores. Então nós precisamos retomar essas carreiras, mas modificá-las antes de retomar. Então, tudo isso, tudo que impacta folha de pagamento, isso tem um crescimento muito grande ao longo do tempo. Então, nós recebemos a universidade sem 13º, certo? Então, trabalhamos aí 3 anos intensamente. Com Alckmin não tivemos nenhum sucesso. Com Márcio França, o governador Márcio França prometeu muito, mas também não se concretizou nada. E, finalmente, em 2019, né, nós conseguimos pagar 2 13º, isso que a comunidade precisa saber. Nós pagamos o 13º dos estatutários devido, né, que era referente a 2018. Ao ano anterior, né, e que já tínhamos orçamento lá em 2016, como herdamos a universidade, e pagamos o de 2019 dentro do exercício. Dentro do exercício de 2019, o balanço já está concretizado, ou seja, nós não mexemos na reserva financeira. A reserva financeira da universidade, né, no final de 2019, ela continua semelhante, se não idêntica, à de 2018, cerca de 200 milhões. Ou seja, isso foi fazer muito. Ou seja, pagar 2 13º e ainda não drenar recursos é porque realmente o governo Dória, né, o atual governo, ele abriu espaço para diálogo. Não que ele tenha aportado recursos novos, porque desde o início ele disse isso, né? Mas com essa grande articuladora, né, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, nós conseguimos duas negociações, uma anteriormente tentada nos 2 governos anteriores, que era a antecipação dos nossos próprios recursos do final de ano para o início do ano, para saldar o 13º atrasado, e mais recentemente, que isso demorou vários meses, nessa segunda negociação, que é o ressarcimento da folha de pagamento dos servidores que estão no Hospital das Clínicas de Botucatu. Né? Ou seja, conseguimos aí esse aporte agora, que se concretizou agora no final do ano, e isso permitiu que pagássemos tudo. Temos um orçamento muito bem equilibrado e equacionado para o ano que vem. Do exercício de 2020, incluindo o 13º, né, de 2020. Temos na lei orçamentária um espaço de 83 milhões para o ressarcimento, né, desses servidores. Né? Agora temos que aguardar ainda um pouco mais, né, a questão de como a economia se concretizará agora no ano de 2020. Aparentemente ela está com uma sinalização muito boa, e eu espero que isso continue. E o nosso grande desejo, né, já que fomos privados de colocar todo o nosso projeto inovador em prática, né, a gente não vai conseguir colocá-lo em prática na íntegra, né, justamente por causa de falta de recursos, né, mas entregaremos a universidade não quebrada, né, e espero, ainda temos uma pendência orçamentária a resolver, mas eu acredito que no próximo ano será resolvido, entregaremos uma universidade muito mais equilibrada, para que a próxima gestão, a próxima equipe, possa ter um espaço melhor do que o nosso. E desejo, sinceramente, que a gente consiga eleger alguém, né, e ter uma equipe como a nossa, para que numa universidade fora da crise, não mais quebrada, consiga realmente transformar, né, essa nossa universidade e manter a qualidade dela como conseguimos fazer mesmo dentro de uma crise desse tamanho.
O senhor comentou acerca do diálogo, né, que foi mais forte e aberto junto à gestão do governo do Estado, né, atual. E uma das discussões que o senhor havia apresentado no Gestão Unesp do ano anterior era que a nossa política de inclusão, que é pioneira, que é muito significativa, a partir dos 50% de reserva de vagas a estudantes da escola pública, né, da rede pública de ensino, precisaria desse aporte também do governo do Estado, no sentido de que essa política ela aumentasse no sentido de possibilitar a inclusão, mas também possibilitar a manutenção desse aluno ao longo da graduação que ele escolhe dentro da nossa universidade. Né? Isso foi possível também, professor? Como que está equacionada essa questão dos recursos para a nossa política de inclusão? Bom, essa questão ela não avançou. Né? Então eu vejo que isso é o problema, né? Quando nós tomamos a decisão lá atrás, né, não deveríamos ter tomado se estava claro que não iríamos atrás dos recursos. Então, isso foi tomado, só a Unesp enfrentou isso lá atrás, fez o seu projeto, incluiu, mas não houve um movimento tão claro na direção de buscar esses recursos, né? Então, nós, quando assumimos, claro que fomos atrás, mapeamos isso na nossa universidade, que impacta em torno de 20% do nosso custeio, mas não foi possível nem nos governos anteriores e nem nesse. Né? Nós já tivemos um trabalho, 2 ou 3 visitas com a secretária Célia Parnes, de Desenvolvimento Social, para tratar mais da questão do bom prato, ou do bom prato, não seria o bom prato, mas seria um bom prato específico para estudantes, mas realmente essa questão não conseguimos ainda sucesso, mas felizmente, né, a equipe desse governo conseguiu dar abertura aí para o ressarcimento da folha dos funcionários, né, que estão no hospital. Isso já deu um fôlego, né, e eu espero agora que com a retomada do crescimento a gente possa cada vez melhorar e continuar dando esse aporte. Embora não tenha tido esse aporte, né, houve uma política dentro da sua gestão de aumentar o número de bolsas, iniciação científica voltada às ações afirmativas, o nome social. Então, nós não paramos as ações em prol dessa inclusão por falta de recursos. E nem iremos parar, porque esse é o nosso compromisso, né? Nós acreditamos na universidade pública. Já que não se recupera o ensino fundamental e médio, né? Então eu ainda acredito que é importante ter o espaço para as cotas, né? Espero que um dia a gente não precise delas, mas eu vejo que realmente isso não deveria impactar a universidade, isso deveria ter uma contribuição maior do Estado. Mas eu vejo, Maíra, que ainda as 3 universidades têm um problema sério, né, que vem da crise estrutural. Ou seja, a nossa folha de inativos elas continuam impactando o orçamento da universidade e a nossa cota-parte, ela continua crescendo. Né? Isso é muito bom, porque mostra que a qualidade de vida, expectativas de vida melhoraram ao longo desses anos. Né? Esse é um dado marcante para mim, porque em 89, quando foi definido o modelo de financiamento e que nós continuaríamos com a folha dos aposentados, era 7% o impacto. Isso hoje beira 40%. Então, esse é um problema estrutural que nenhum reitor consegue resolver sozinho, né? E eu vejo que deveríamos focar, sim, nesse grande problema. E nós temos aí um descompasso muito grande, ou seja, entre aquilo que entre os benefícios previdenciários e as contribuições previdenciárias, que esse descompasso realmente está cada vez mais comprometendo a saúde orçamentária e financeira das 3 universidades. Para além dessa ação e desse desafio em prol desse recurso orçamentário, financeiro, também tem o impacto acadêmico, né, na defesa desse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, para o qual a gente tem ações muito representativas ao longo de 2019, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta.
O Gestão Unesp está de volta e hoje nós recebemos nos estúdios da TV Unesp o reitor da universidade, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, nós comentamos no primeiro bloco sobre questões que envolvem a autonomia universitária, a sustentabilidade orçamentária e financeira da universidade, em que status nós estamos, e um outro documento que vocês apresentaram, sobre o qual a gente já comentou em entrevistas anteriores, diz respeito à sustentabilidade acadêmica, né, e todas as ações que estão relacionadas diretamente ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, começando a falar um pouco sobre o ensino, a Unesp terminou o ano de 2019 com uma excelente notícia, estando entre as 42 instituições do país com IGC nota 5 no MEC. Eu gostaria que o senhor comentasse as ações que estão envolvidas neste resultado. Eu vejo, Maíra, sem dúvida, é um resultado que não esperávamos, né? E trabalhamos muito para isso. Então ele chega e, sem dúvida, coroa aí um trabalho muito sério que a Gladys, né, a pró-reitora de graduação, tem feito com a sua equipe na direção de fortalecer e ter um olhar muito refinado para a questão da graduação na universidade. Eu acho que ele é um papel muito importante formar, né, e qualificar profissionais na nossa universidade. Veja aqui que teve, sem dúvida, o desenvolvimento da figura, ou a implantação da criação da figura do pesquisador institucional, que no caso é o Alexandre Pazotti, que é membro da equipe da Gladys, foi muito importante. Ou seja, a Unesp ela articulou melhor, né, as unidades, né, com a reitoria e principalmente com o MEC. Essa articulação foi feita através desse pesquisador institucional e estamos, porque é claro que todo esse levantamento envolve uma grande quantidade de dados e esses dados precisam ser bem informados, nós não podemos ter dúvidas em relação aos dados. Então vejo que muito dessa organização que passou pelo PI, né, pelo pesquisador institucional, ele contribuiu muito para o sucesso aí nesse desempenho. Então foi muito bom ver, né, que mesmo dentro de todo esse cenário que nós vivemos aí nos 3 anos, a Gladys, sua equipe, a Gladys não desanimou, né, e procurou e continuou mostrando aí para a sociedade, né, que nós temos uma qualidade muito grande, né, na nossa graduação, aqui no caso, e recuperamos a nota 5, que havia sido perdido já lá atrás, né? Então isso foi muito importante, sim. Uma crítica que foi apresentada, falando um pouco sobre esse universo da graduação, foi a extinção do vestibular do meio do ano, em 2019, para o ingresso no segundo semestre, né? O porquê dessa ação e o reflexo que ela tem para esse vestibular 2020 que está em andamento. Eu vejo, Maíra, ela não foi do ponto de vista econômico, mas não fazia sentido você ter um vestibular, 2 vestibulares, né? Um sendo para, acho que 95% das vagas e um outro para 5% das vagas. Se a universidade ela concordou em aumentar a sua redundância, não é através de ter 2 vestibulares distintos que nós resolveremos o problema Porque não diminuiu o número de vagas ofertadas. Nós não diminuímos, mas o que sempre se alegou é que você tendo um segundo vestibular, né, para alguns cursos redundantes, você teria uma outra oportunidade de seleção. Mas não era bem isso que ocorria. Nós tínhamos uma grande quantidade de treineiros, né? Então, acho que foi uma decisão acertada. Não foi do ponto de vista orçamentário, não foi. Foi justamente de alinhar. Então, agora nós temos a cerca de 7.700 vagas em um momento único, como é o caso da USP, como é o caso da Unicamp. Então, isso não teve esse impacto. Agora, caminhamos na direção de trazer novos, além, né, das cotas que já atingimos aí os 50%, tivemos já nesse vestibular a questão de abrir um espaço para os participantes de Olimpíadas, né, das diversas Olimpíadas. Nós tivemos mais de 600 inscritos, né, quase 700, para 195 vagas, ou seja, 2,5% do total de vagas. Nós teremos essa seleção foram elencadas a partir do perfil das Olimpíadas Científicas para esse ingresso exclusivo, com edital próprio. Isso. E aí, além da utilização do Enem agora para as vagas remanescentes.
Então, a VUNESP cuidará disso. Eu acho que após a sexta chamada, se tivermos vagas remanescentes, nós utilizaremos o Enem e aí nós traremos, né, abrimos aqui o repertório para o país inteiro, né, para preencher essas vagas. Então, isso é um caminho também mostrando a nossa disposição em não ter vagas ociosas nos nossos cursos, né? Professor, para a pós-graduação, o grande desafio que se apresentou em 2019 foi efetivamente acerca da fusão dos programas, né, que são de áreas afins, compartilham professores, demais pesquisadores, né, e foi feita uma grande discussão com a comunidade acerca disso, a partir da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, o impacto, pensando na gestão, na pós-graduação de excelência que vocês vêm defendendo desde o início. Sim, eu vejo que aqui, isso tudo é dentro do nosso pacote, das nossas reformas, do nosso planejamento estratégico, né? Então tem um desafio muito grande, ou seja, a Unesp não pode continuar em ser a segunda universidade em número de programas e a 13ª ou 14ª na proporção de programas 6 e 7. Então, isso é uma crítica que precisa ser feita e a Pró-Reitoria abraçou essa questão. Então, isso é um desafio. Nós precisamos aumentar essa proporção, né? Porque a nossa universidade está num patamar diferenciado. Então, para aumentar essa proporção, nós temos duas frentes de atuação, né? Atualmente, a professora Thelma tem trilhado esses dois caminhos muito bem. O primeiro é não aprovar APCNs novos, ainda mais se são APCNs redundantes. Ou seja, já temos redundância na graduação e temos uma redundância também na pós-graduação. Isso precisa ser desacelerado. E a outra é diminuir o denominador. O denominador aqui que seriam os números, os programas que não são 6 e 7. Então, e aí a CAPES ela deu uma oportunidade ímpar e que se encerra agora no meio do ano, que é justamente, né, se conseguirmos fundir dois programas, né, a CAPES se compromete a manter a nota do mais alto, os recursos, o número de bolsas. Então, está aberto. Observe que nós já estamos tendo agora, já começou a CAPES, já não está implantando as bolsas novas de programas 3 e 4. Então a mensagem está dada. A universidade vai continuar insistindo? Ou ela vai, né, se alinhar com a professora Thelma e sua equipe e buscar, né, encontrar compartilhamento e montar fusões? Nós temos que parar com essa ideia de ter um programa de pós-graduação para chamar de meu. Os programas de pós-graduação são programas da universidade. Infelizmente, a Unesp ainda, eu vejo que está melhorando, mas ela ainda tem muito essa questão da questão federativa, né? Ela continua insistindo que ela não é uma única universidade. Então, esse é um trabalho sério, maduro. Eu espero que a gente consiga, sim, né, aumentar a nossa proporção de programas 6 e 7, uma vez que levamos aí 30 anos, né, como eu disse no começo, né, para transformar a Unesp de um conjunto, né, de uma universidade de ensino, numa universidade de ensino e pesquisa. Por quê? Porque ela fortaleceu nos seus 30 anos a sua pós-graduação. Outro espaço que tem fortalecido bastante é a extensão, e a dimensão da extensão ela não ser apenas os projetos, a questão com a comunidade que tem sido discutida, mas também a dimensão cultural, né? A partir do momento que vocês também alteraram a nomenclatura da Pró-Reitoria, né, que passou a nomear agora em 2019 Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Então eu gostaria que o senhor pontuasse um pouco as ações, né, nesta frente de atuação para valorizar esse espaço artístico e cultural dentro da Unesp. Acho que a extensão como um todo, eu vejo a equipe da Cleópatra e sua equipe fizeram um trabalho muito sério, que teve no primeiro momento a comunidade não entendeu, mas felizmente hoje a comunidade entende, né, o que é realmente um projeto de extensão, ou seja, um projeto que realmente estabelece uma relação dialógica com a comunidade e no momento que a comunidade se transforma, a própria universidade também se transforma. Então essa seriedade dessa equipe, liderada pela professora Cleópatra, finalmente está
se consolidando no seio da universidade. Então, chega daquela pulverização, ou seja, vamos focar em realmente projetos transformadores de realidade, que é esse o grande espaço da extensão universitária, ao nosso ver. E essa extensão, ela não é descasada, porque o que está na Constituição é indissociabilidade. Ou seja, o ensino tem que estar indissociável da pesquisa e da extensão. Então, ela tem que ser projetos e projetos claros, com objetivos claros. O que se quer com esse projeto de extensão é feito em conjunto com a comunidade. E a cultura, ela, que sempre ficou a reboque, ela vem junto e tem caminhado. Né? Gostaríamos que fosse mais rápida essa transformação, mas aqui nós temos o dificultador aqui, a dificuldade aqui vem realmente dos recursos, mas mesmo assim nós estamos conseguindo muito em tirar a cultura, porque eu um ex-diretor do Instituto de Artes, ele sempre colocava isso, e até que ajudou na concretização do nosso plano de gestão, né? A cultura não é apenas um espaço para deleite, ou que você traz, né, uma apresentação para tornar aquela cerimônia mais agradável. Isso não é cultura. Cultura tem um papel educativo, tem um papel de transformação daquele indivíduo muito importante. Então, eu vejo que avançamos. Espero que agora, tendo, né, isso é simbólico, né, trazendo a cultura dentro do nome da Pró-Reitoria, que isso sempre fique estampado, e que os próximos reitorados sempre dediquem mais espaço para colocar a cultura e mostrar o quão importante é a cultura no processo formativo, né, dos nossos acadêmicos, mas também da comunidade de forma geral, né. Indo para a parte da reorganização, vamos assim dizer, da estrutura da universidade, né, foram discutidas e já implantadas algumas novas resoluções e regimentos que versam sobre as nossas unidades auxiliares, até então, né, unidades auxiliares e unidades complementares, majoritariamente essas últimas vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisas, ações de pesquisa dentro da universidade. Gostaria que o senhor comentasse essa nova reorganização de até então dessas duas divisões de unidades dentro da Unesp. Eu acho que isso vem do grande pacote que era a nossa universidade, que ia criando coisas e não se pensava muito na sustentabilidade das coisas criadas. Então, ampliamos o número de unidades, ampliamos o número de unidades auxiliares, ampliamos o número de unidades complementares, né? E nunca tivemos um planejamento claro para manter essas estruturas funcionando adequadamente de acordo com as resoluções. Então, eu vejo que nas auxiliares, né, o professor Sérgio, que preside o CEP fez um trabalho excelente para mostrar realmente quem ficará como unidade auxiliar, que aquela que tem que mostrar o quão fundamental no processo da formação dos nossos alunos, quer seja de graduação e de pós-graduação. As outras que não estiverem nessa classificação terão que encontrar outro espaço. Sim, ao ensino de graduação e pós-graduação. Isso já caminhou muito bem, né? E não vamos ceder às pressões. Nós continuaremos até o final da gestão, por isso foi um compromisso nosso, né? E agora as complementares, que ainda não foi possível no último Conselho Universitário aprová-las e discuti-las e aprová-las, mas vem também no mesmo pacote. O que são? Como deve funcionar? Né? E isso nós faremos com as complementares, assim como fizemos com as auxiliares. Nós não podemos ter unidades, porque como que elas foram criadas? Muitas vezes elas surgiram por uma atividade de um docente que se destacou do departamento e queria ter garantias de servidores e outras questões de financiamento. Isso tem que acabar. Nós temos muitas unidades que não passam de laboratórios multiusuários nessa universidade. Então, tudo isso vai ser equacionado daqui para frente. E da mesma forma, o que também tem causado, que está dentro do pacote das reformas acadêmicas, né, é a questão departamental. Ou seja, houve uma proposta madura
de tentar aglutinar num departamento as pessoas que atuam, né, nos mesmos cursos de graduação, de pós, nas mesmas áreas de pesquisa. Foi feita uma proposta muito madura. Houve uma certa dificuldade de aceitar, né? Isso foi renegociado. Hoje caminhamos, depois de muito tempo, para um certo arrefecimento dessa questão no seio da universidade, mas a questão não dá para continuar assistindo departamentos surgirem por briga entre duas pessoas, por exemplo. Isso não é forma de se criar departamento. Então, não conseguiremos 100%, né, de tudo que foi idealizado, mas avançaremos muito nessa direção de ter nos departamentos dentro do que está na lei, certo? A lei é muito clara. Quando mudou no Conselho Universitário que o departamento tinha de 15 para 10, né? Docentes, né? Docentes, nós tínhamos lá nas disposições transitórias que acho que era dezembro de 2010, isso já deveria estar equacionado. E não vem dizer que porque a universidade parou de contratar, porque ela não parou de contratar. De 2019, nós nunca contratamos tanto, Maíra. De 2009 até primeiro semestre de 2014, quando as contratações foram encerradas. Então, tem um debate, né? Ele foi acalorado, ele está um pouco mais pacificado e, novamente... será retomado em 2020. Sim, porque porque tudo isso é para quê? Conseguimos sincronizar as gestões dos chefes de departamento, como fizemos com os coordenadores de pós-graduação, e nós queremos sincronizar os chefes de departamento justamente no processo de chamar por uma grande reunião com todos os chefes de departamento para debater o poder importante estatutário de um chefe de departamento. Porque todas as atividades acadêmicas acontecem no seio do departamento. É o chefe de departamento que conhece aquela realidade mais fina. Nós precisamos ajudar nesse processo de empoderamento, porque o chefe de departamento ele tem um papel fundamental, né, na articulação e na contribuição para a direção da unidade, né, e para a universidade como um todo. Então, avançaremos nessa questão da reorganização departamental até o fim do nosso mandato. 2019 também foi um ano marcado pela reforma administrativa, pelo Centro de Serviços Compartilhados nas suas diferentes modalidades. Já discutimos bastante com o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, a coordenadora de gestão de pessoas, acerca dessa reforma administrativa e do exemplo, né, desse centro que foi implantado na unidade de Botucatu, na área de, até então, recursos humanos. E eu gostaria que a senhora falasse rapidamente, né, como que essa reforma administrativa também compõe esse modelo de reorganização e a sua receptividade junto à comunidade a partir das discussões já realizadas. Bom, a receptividade ela é sempre a mesma, mas desde a nossa primeira imersão, quando nós discutimos mudança cultural na organização, nós sabíamos, né, que teríamos dificuldades. Infelizmente, não tivemos possibilidade de estar muito próximo à comunidade, principalmente os interlocutores, né, o reitor, com tanta frequência como gostaríamos, porque nós tivemos que resolver esse grande problema do desequilíbrio orçamentário e financeiro. Eu gostaria que o final de 2019, a situação que nós nos encontramos, né, recentemente, conseguimos colocar o Unesp num patamar muito adequado, gostaria que isso tivesse ocorrido no final de 2018. Eu poderia ter percorrido a universidade chamando a atenção para a necessidade da mudança da cultura. Feito isso ao longo de 2019. De 2019. Mas não foi possível, né? Senão correria o risco de ser linchado na comunidade, mesmo sabendo que estamos fazendo o correto. Então, temos ainda um ano pela frente, né? E essa universidade, se ela quer ser sustentável, né, ela não pode continuar, né, você deu o exemplo de recursos humanos, ela não pode continuar com 37 recursos humanos na universidade.
seções, né, de recursos humanos. Sim, que a gente chama de unidades administrativa, né? Então, nós temos 34 unidades, nós temos 2 AGs e nós temos recursos humanos na própria reitoria. Para quê? Se tivemos aí um investimento gigantesco em informática, né? Então, mas essa é uma escolha da universidade, né? Por isso que eu vejo que mesmo que a gente não consiga implantar tudo, né, eu espero que isso tenha servido de lição, né, esse olhar ou esse repensar a universidade que nós queremos. Então, não dá para ficar com 37. Então, felizmente, nós já tivemos aí o primeiro centro de serviço compartilhado num campus redundante, que você cita Botucatu, que tem 5. Então, finalmente, das 5 unidades, eles se reunirão fisicamente num espaço único, que é a definição do Centro de Serviço Compartilhado de RH. Iremos aportar, claro, precisaremos aportar recursos, existe um alinhamento às propostas e nós continuaremos resolvendo essa questão e negociando com a unidade. Então, já iremos aportar agora para fazer uma reforma de um espaço e colocar todos esses servidores de RH. Então, o RH não será das 4 unidades ou da G de Botucatu, né? Será o RH de Botucatu cada vez mais conectado com o RH da reitoria. Então, esse é muito simples, desculpa, não. Mais simples, porque nós temos todas as unidades na mesma cidade. Mas nós temos ainda o desejo de avançar num olhar para, né, um centro de serviço compartilhado regional. Entre unidades próximas. Entre unidades próximas, porque nós temos unidades, principalmente as mais novas, que são unidades muito pequenas. Estão com uma estrutura muito enxuta. Enquanto nós temos unidades que têm, talvez, tamanhos semelhantes, mas não estão com a estrutura tão enxuta. Então, nós precisamos aprender a olhar ao Unesp como um todo. E entender que aquelas dificuldades que nós estamos tendo naquela outra parceira nossa, irmã nossa, né, nós podemos contribuir para. Eu sempre cito o exemplo, no caso, não sei se já mudou, mas nós estamos com dificuldades de motoristas em algumas unidades e uma unidade nova está com um número de 3 motoristas, sendo que está faltando para uma outra unidade. Então, por que não compartilhar mais isso? Por que não congregar e realmente fortalecer o nosso ideal de ser uma única e grande universidade e não um conjunto de institutos isolados, como éramos, né, em 1976, antes de 1976, quando da criação da Unesp. Professor, 2019 também foi um ano em que a gente implantou alguns projetos, o Parceiro Unesp, a TV Unesp passou a retransmitir a TV Cultura, mas sobre essas outras etapas, né, de modificações da atuação da reitoria, a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da reitoria da universidade com o reitor, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor, nós falamos sobre a reforma administrativa, aspectos positivos do ano de 2019 na área do ensino, da pesquisa e da extensão, e uma conquista que visa discutir a questão do financiamento da universidade, que foi tema de nossas conversas anteriores, abrir portas para outras formas de financiamento da universidade, culminaram no Parceiro Unesp. Então, o que é esse grande projeto, né, da universidade do ano de 2019? Bom, antes eu vou expandir um pouco para que não tenhamos uma resposta e para que não tenhamos uma expectativa muito grande a respeito do Parceiro Unesp ou dos endowments, né? Eu vejo que as universidades públicas, elas possuem essa cota à parte, ou seja, esses 9,57, isso dá cerca de 10 bilhões. Isso não é pouco, certo? Então, nunca abriremos mão desse financiamento, e esse financiamento é muito importante. O que a universidade precisa fazer é aprender a planejar o que fazer com esses recursos e não, de forma desplanejada,
né, ir expandindo ou criando estruturas, como nós comentamos anteriormente. Então, essa é uma mensagem muito clara. A questão da responsabilidade fiscal, eu acho que ela é muito importante, né? Ou seja, não é pouco, é o único Estado que aporta montantes dessa natureza. É claro, somos 1,5% das universidades brasileiras, né, de ensino e pesquisa, mas produzimos 35% da produção científica desse país. Então, esse é o financiamento principal e temos que aprender a sempre, quando negociar bem com o governo do Estado. Que falamos acerca da política da inclusão. Da política da inclusão, podemos falar da questão da expansão, ou seja, a expansão, o que foi aportado pelo governo do Estado, mais pelas prefeituras, não paga folha de pagamento hoje das unidades criadas, certo? E ainda nessa mesma questão, que veio a questão da autarquização do Hospital das Clínicas, né, que a universidade ela tira, né, em 3 anos, 45 milhões do seu orçamento de custeio e passa para a Secretaria de Estado da Saúde, mas fica com a folha de pagamento integral, 160 milhões desde 2010 que nós estamos cobrindo isso. Então, precisamos planejar muito bem, negociar muito bem, né, e usar muito bem esses 10 bilhões ou o que vem para nós, os 2,34% desse, que não é pouco. Então, isso é só para resguardar, né, que isso que vai manter a sustentabilidade dessa universidade, né? E já disse também no bloco anterior que precisamos pensar na questão da folha e negociar com o governo do Estado em relação à folha dos inativos, que já está na Unesp, comprometendo 40% do que vem nos 2,34. Isso garante a sustentabilidade. O que nós somos defensores, Maíra, é a diversificação de receitas. Não que essas receitas novas, né, ou diferenciadas ou diversificadas, não que essas receitas substituirão essa. Isso é impossível. E aí que entra a primeira ação nossa, que foi a ação do parceiros do Unesp para as doações, né, e vejo que isso já está bem estruturado, né, esse programa. Espero que agora a ideia é ter alguém cuidando mais de como buscar essas doações, porque aqui são doações de pequeno porte. Que vão financiar uma atividade específica. Atividade específica, numa unidade específica, todos os diretores podem participar. Eu dou o exemplo aí do que nós acabamos utilizando, que é o pai de uma aluna do IB de Rio Claro, que nos procurou dizendo: gostaria de doar X para cada ano, né, que minha filha estiver na universidade. Não é muito, mas isso contribui para com todo. Então esse é o programa Parceiros Unesp, e que já deixei claro para a equipe que se não cuidar ele morre, né? E a outra frente na diversificação é a questão dos fundos patrimoniais, que desde o começo do ano passado, esses fundos já estão regulamentados no país, né? E aqui nós estamos falando de constituição de um fundo bem estruturado, e aqui nós temos doações de grande porte. E aqui ele tem uma estrutura bem diferente, porque ali nos parceiros você recebe o valor e você utiliza o valor em qualquer atividade. Aqui não. Aqui nós temos que constituir um fundo, né, um valor determinado, e depois nós utilizaremos os rendimentos desse valor, e é claro que isso é o que está neste exato momento, né, já conseguimos autorização do Conselho Universitário para trabalharmos na constituição desse fundo, porque existe ainda no seio da universidade uma questão ideológica muito grande, né? E eu vejo que, tendo esse fundo constituído, que não temos certeza se conseguiríamos constituí-lo, espero que até o meio do ano consigamos, para que ele não vai ser útil para nós, ele vai ser útil justamente no momento da próxima crise, onde o reitor e a equipe que faz a gestão desse fundo poderá, em conjunto, decidir onde aplicar melhor os recursos desse fundo patrimonial. Então isso é novo e isso é importante, e isso é feito mundo afora, por que não também termos na nossa universidade?
Uma outra ação também vem ao encontro da defesa, né, da identidade Unesp, da visibilidade da nossa instituição, da nossa instituição. Nós tivemos uma exposição significativa em agosto, na Lesp, no sentido de apresentar a Unesp para os legisladores e também para a comunidade que frequenta a Lesp, e também uma outra ação no fim do ano, que nós marcamos na última reunião do Conselho Universitário, o momento em que a TV Unesp ela faz uma parceria, né, um contrato de retransmissão da TV Cultura. Eu gostaria que o senhor pontuasse a contribuição dessas duas ações no âmbito da comunicação e da visibilidade institucional. São todas ações que vão na direção de garantir a nossa legitimidade para com a sociedade. Nós não podemos continuar trabalhando isoladamente, nós precisamos ter um exercício, é muito difícil, né? Eu sei que é difícil, mas nós temos que ter essa capacidade de mostrar de forma simples o que estamos fazendo com esses 10 bilhões de ICMS que são pagos. Porque isso tem que se transformar num bem público. E é justamente isso que a mídia, e aqui que eu falei da questão da narrativa negativa da universidade pública, porque é óbvio, né? Nós não teríamos tudo que está aí fora, não teríamos esse desenvolvimento científico e tecnológico, essas grandes transformações, essas conquistas na medicina, se nós não tivéssemos essas 3 universidades públicas sendo financiadas. Mas como isso está no dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos de que tudo isso é fruto, né, dessa capacidade visionária que o Estado de São Paulo teve no pós-Revolução de 32, de construir um Estado do futuro, construir um Estado empreendedor, um Estado que forma muito bem, que forma lideranças, que forma profissionais qualificados e que faz desenvolvimento científico e tecnológico. Então, todo esse contato, toda essa articulação com a TV Cultura, né, que você comentou também, eu espero que tudo isso, todo o trabalho que vocês fazem aqui na TV Unesp, né, vocês têm exemplos muito importantes, que a gente consiga cada vez mostrar o que estamos fazendo com os recursos públicos, para que a população continue pagando seus impostos, porque, pelo menos aqui no estado de São Paulo, porque está enxergando que aquilo se transforma, né, numa grande possibilidade de formação para os seus filhos, ainda mais com as cotas dos 50%. Ou seja, eu falo muito isso em sala de aula, sabe? Muitas vezes, o filho do cortador de cana que paga os seus impostos, ele terá muita dificuldade para colocar um filho numa universidade pública, chamando atenção para os alunos que não estão participando adequadamente de sala de aula, chamando atenção da importância de respeitar uma dessas cerca de 7.700 vagas dentro da nossa universidade, dentro da nossa Unesp. Então eu vejo que isso fortaleça essa nossa legitimidade para com a sociedade, que é a grande financiadora do nosso trabalho. Professor, nós estamos entrando em 2020, último ano da gestão. Vocês tinham um plano, né, a Unesp 2020, a Unesp que vocês deixam para a próxima gestão, mas antes de falarmos sobre esse plano especificamente, o que vocês esperam para este último ano, nós iniciamos janeiro de 2020 com uma notícia, né, do Supremo Tribunal Federal de equiparação dos salários dos nossos servidores, né, das universidades estaduais com os servidores federais, e eu gostaria que o senhor comentasse essa conquista e o trabalho que vocês realizaram junto no CRUESP para a concretização disso. Bom, Maíra, essa é uma questão antiga, né, que o Tribunal de Contas sempre nos cobrou, nós, as 3, né? Nós temos pendências na aprovação das nossas contas justamente pela questão do ajuste ao subteto salarial no estado de São Paulo, que é o subsídio do governador, né, que é o menor de todos os entes federativos, e tivemos que proceder o ajuste, né, nesse valor. Estamos falando aqui de salário bruto, estamos falando aqui de profissionais de uma carreira muito estruturada, né, que são os que acabaram atingindo esse teto. E fizemos esse ajuste. E eu comentei na época que foi, para mim, o pior ato. Porque isso sim acaba com a universidade pública no estado de São Paulo. Esse ajuste sim acabará, porque ele é desestimulante, né, você não ter essa perspectiva de longo prazo para um ingressante dentro da nossa universidade. Então, desde agosto, quando fizemos o evento na Universidade de São Paulo,
na Universidade de São Paulo, comemorando os 30 anos de autonomia. Naquele dia nós almoçamos com o ex-ministro Eros Grau, justamente para traçar, né, as nossas ações, já que estávamos procedendo com um ajuste no salário, respeitando, né, o trabalho sério do Tribunal de Contas do Estado, mas ao mesmo tempo fizemos esse movimento junto ao Supremo e tivemos agora a decisão liminar, né, o relator Gilmar Mendes e o Dias Toffoli deu a liminar no sábado passado, e agora procederemos a esse ajuste. Isso é fundamental, porque sempre me preocupou, né, e eu sempre digo isso, né, eu sou da época que criança, e muitas crianças, brincavam de lousa, apagador e giz. Por quê? Porque eles se apaixonavam pelos seus primeiros professores lá no ensino fundamental e médio. Eles queriam ser professores, e nós precisamos de professores. Mas hoje quem quer ser professor, principalmente de ensino fundamental e médio, né, com carreiras aviltadas, com salários da forma como nós observamos aí, tendo que dar essa carga horária, com escolas baleadas, e muitas vezes não no sentido figurado, professores apanhando de alunos, pais indo lá defender os alunos, né, contra os professores que estão ali procurando ajudar. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Se mantivéssemos, né, esse ajuste, né, no teto do subsídio do governador, como está, o meu grande medo era de, no futuro, né, que o professor universitário também enfrentasse as mesmas questões que hoje os nossos colegas, né, enfrentam com o ensino fundamental e médio. Então, eu vejo que foi por isso que comemoramos muito, né, e é isso que nós queremos, manter professores muito bem qualificados, carreiras qualificadas, trazer carreiras atrativas para trazer, inclusive, pessoas do exterior, selecionar o que temos de melhores e manter essas pessoas devotadas ao ensino para transformar esse país dentro da sua carreira de 30, 40 anos. Certo? Não está se pedindo nada. Nós estamos simplesmente garantindo ou lutando para manter salários e carreiras para os nossos professores e pesquisadores dentro da universidade. Isso foi uma grande conquista e espero que o plenário, o dia que essa matéria chegar ao plenário, que tenhamos a sensibilidade dos nossos ministros na hora de votar essa matéria em definitivo. O que nós enxergamos agora, temos, como eu vejo, temos um ano ainda, nós temos o último quarto dessa grande maratona, a equipe será aquecida agora, semana que vem, e vamos trabalhar até o último momento, procurando deixar baldrames bem solidificados, né, paredes já sendo erguidas, dessa universidade que nós queremos mantê-la, que é uma universidade que planeja muito bem. Isso vai ser um marco, isso vai ficar nessa universidade, porque nós nunca discutimos tanto planejamento, né, de longo prazo, ou mesmo planejamento estratégico, que é algo que nós fazemos internamente com a equipe. Nunca pensamos tanto na questão da sustentabilidade como um todo, e passando aqui pela responsabilidade fiscal. Eu duvido que, com o exemplo que nós tivemos que sofrer na pele, eu duvido que alguém vai conseguir novamente ficar criando coisas dentro dessa universidade sem pensar na sustentabilidade dela, quer seja em termos de recursos, quer seja em tema de pessoas, porque nada na universidade vive sem as pessoas, sem os professores, os pesquisadores ou servidores técnicos administrativos. E, sem dúvida, ela vem, né, essa nova universidade que nós desenhamos e que já estamos começando a concretizá-la e teremos ainda a possibilidade de um ano, ela vem já com uma pitada de inovação, né? Então, muitas das nossas atividades, muitas das nossas ações e ações que faremos ainda ao longo do próximo ano, ela traz um pouco dessa reinvenção da universidade pública, porque é possível sim, é difícil porque nós temos uma questão impregnada na cultura,
né, e diversas ideologias. Nós temos a questão corporativa muito estabelecida, mas nós temos um grupo novo, grande, né, como eu comentei, de 2009 até 2014 não se contratou tanto nessa universidade. Nós temos um grupo aí de docentes que precisam pensar na manutenção dessa universidade viva e sustentável para os próximos anos, porque justamente é o seu espaço, né, é o espaço onde você consegue dar o seu retorno para a sociedade daquilo que ela investiu na formação, né? Então, esse é o meu trabalho, né? Eu sei o tanto que meus pais puderam ter de volta dos seus impostos na forma de ensino de fundamental médio, tudo público, a Unesp, sou egresso da Unesp, também público, todas as possibilidades de eu estar nas 2 melhores universidades do mundo também foi com financiamento público. Então é meu dever, é minha obrigação, né, de manter viva, né, a universidade e esse espaço para que outros professores e servidores técnicos administrativos possam trabalhar e, o mais importante, né, um espaço de transformação de jovens que chegam todos os anos na Unesp e querem se transformar e têm o direito de se transformar porque os seus pais pagaram impostos para o Estado para manter, né, essa universidade viva. Esta, então, é a Unesp 2020 e a gente vai ter um novo encontro no fim do ano, no fim da gestão, exatamente para fazer um balanço sobre essa universidade que vocês gostariam, as ações realizadas e aquilo que fica para as próximas gestões e para o futuro da universidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, professor. Obrigado você, Maíra. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe em nossa programação os debates acerca da nossa universidade. Obrigada pela companhia e até a próxima.